Mensagem da Igreja da Graça, Pastor Park Tae-jan, domingo, dia 26 de abril de 2020. A leitura está no livro de Números, no capítulo 33, o versículo do 1 ao 4, e logo depois do 50 ao 56. E estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, pela mão de Moisés e Arão. E escreveu a Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramessés, no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no dia seguinte da Páscoa. Saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios, enterrando os egípcios, os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo primogênito, havendo o Senhor executado os seus juízos nos seus deuses. Agora o versículo 50 ao 56. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra diante de vós, e destruireis todas as suas figuras, também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altares. E tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. E por sortes herdareis a terra segundo a vossa família. Aos muitos a herança multiplicareis, e aos poucos a herança diminuireis. Onde a sorte sair, alguém ali a terá. Segundo as tribos de vossos pais, tomareis as heranças. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar deles vos serão por espinhos nos vossos olhos e por agrilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que fareis a vós como pensei fazer-lhes a eles. O tema da mensagem é confirmando a jornada do pacto. Eu diga para a pessoa que está ao seu lado que Jesus é o Cristo. E diga à pessoa que está do seu lado: nós somos discípulos que salvará as 237 nações. Eu estou muito feliz em ver que vocês estão todos saudáveis e voltando a cultuar na igreja. Nós estamos vivendo em meio a desastres e problemas que estão acontecendo e se repetindo em várias vezes e em várias situações. E esse é o momento onde nós estabelecemos o reino de Deus em nossas casas. Mesmo quando teve a guerra na Coreia, nós não deixamos de adorar o Senhor, mas por causa do vírus, corona, nós estamos adorando ao Senhor em casa. E eu quero muito agradecer a Deus por estarmos voltando à adoração na igreja. Quando o povo de Israel estava em cativeiro, esse foi um grande desastre que aconteceu. E qual foi o maior desastre que aconteceu para eles no Egito? Foi eles estar sendo escravizados e a morte das crianças. E eles precisavam saber onde eles estavam. E o que está passando hoje é um dos desastres. Mas nós temos que confirmar o pacto de Deus em nossas vidas, a aliança de Deus em nossas vidas. E nós temos que confirmar que nós estamos dentro dessa aliança de Deus, independente da situação. Daniel, mesmo sem ele fazer nada errado, ele foi preso. Também José aconteceu da mesma forma. Ele foi acusado injustamente e foi preso. O que acontece é, se o povo estava no deserto ou em Canaã, o importante era se eles estavam dentro da vontade de Deus. Então não importa onde nós estamos, o que importa é que se nós estamos ouvindo a voz de Deus ou não. E salvação não é algo que nós podemos viver da nossa forma, mas é buscar viver a vontade de Deus. Salvação não é algo que nós possamos fazer da nossa forma, mas salvação é você viver a vontade de Deus. Quando nós fazemos da nossa maneira, a gente pode estar caminhando a nossa caminhada de fé com muita diligência, fazendo tudo, mas as motivações são diferentes. E isso é o que acontece quando nós não nos colocamos diante do Senhor da maneira correta, e aí vem as tentações e as provações, e aí às vezes pensamos que Deus não está conosco. Um pastor, ele tomou um tiro e ele começou a ter uma visão. E ele disse: Senhor, eu estou aqui.
e eu vim aqui para me colocar diante do Senhor. E o Senhor falou: Eu nunca te conheci. Não, eu pastoreei, eu fiz tudo o que estava na palavra, eu fiz da maneira correta. E Deus falou: Não, eu nunca estive contigo. E logo depois ele acordou, e aí ele entendeu que Deus estava falando para ele, que ele não precisava viver a vida dele diligentemente, mas ele precisava viver a vontade de Deus. E nós temos que examinar onde está a nossa vida. A nossa vida está na dentro do plano de Deus ou nós estamos vivendo uma vida religiosa e achando que estamos vivendo a vontade de Deus? Nós temos que ver o chamado de Deus para nossas vidas. E também temos que ver a missão que Deus nos deu, a missão que Deus me deu para que eu realize. E nós temos que identificar a nossa identidade, o mandato do céu. E isso quer dizer o quê? Missões que ninguém vai poder bloquear, que ninguém poderá impedir. E é isso que nós temos que chegar à conclusão durante esses momentos de desastres. Nós não temos que focar os nossos pensamentos e as nossas conclusões. Nós não temos que focar no problema, mas temos que focar no plano de Deus dentro desse problema. E nós temos que descobrir qual é a razão para tudo isso. Qual é a razão que Deus nos deu? Qual é a nossa motivação? Qual é aquilo que Deus tem para nós? Nós somos muito bons indo para a igreja e fazendo tudo o que nós temos que fazer, mas Deus, ele quer que nós estabeleçamos um altar, construamos um altar na nossa casa. E nós temos que colocar isso como uma prioridade em nossas vidas. Também durante esse tempo, Deus está levantando pessoas para estar orando constantemente. Deus também está levantando pessoas para estar trabalhando na manutenção da igreja, na transmissão de todos os cultos. E assim Deus fez. E o que foi que aconteceu com o povo de Israel quando eles saíram do Egito? Deus guiou eles através de Moisés e depois através de Josué, o pacto da jornada. E o que quer dizer o pacto da jornada? É que você está dentro da direção do Espírito Santo. Você está caminhando e sendo cheio do Espírito Santo. E essa é a caminhada de fé. Essa é a jornada de fé, onde o Espírito Santo lidera você, onde o Espírito Santo te enche, você vive de acordo com o poder do Espírito nas nossas vidas. As 10 pragas que foi no Egito, nenhuma das pragas em si ficaram naquele local, porque a terra ela estava ali. Mas o compromisso de Deus não era com aquele lugar, não era com a terra em si, mas era com as pessoas que estavam ali. Então, durante esse tempo de adversidade, Deus ele está mostrando que não é com o templo em si que ele tem compromisso, mas é com cada membro dessa igreja que é uma igreja. E nós temos que tomar posse disso, entender o chamado de Deus nas nossas vidas. E temos que tomar posse da mensagem e viver aquilo que Deus tem para nossas vidas, o que Ele tem nos direcionado, que é fazer missões de evangelismo. Através das pragas, Deus enviou uma mensagem ao Egito. E através de nós, Deus quer enviar uma mensagem ao mundo. Através dos remanescentes, Deus quer enviar uma mensagem ao mundo. E hoje a igreja, os remanescentes da igreja estão fazendo vídeos curtos, onde eles compartilham a palavra, onde eles fazem um fórum e nós podemos ser edificados através desses vídeos. E nós estamos vendo que o povo de Israel chegou nesse lugar, ou na terra de Moab, mas nós temos que confirmar. O primeiro ponto, nós temos que confirmar o começo. Qual é o começo? O começo da nossa vida não é que houve uma possibilidade ou algo aconteceu. Nós temos que entender que Jesus ele é o Cristo, por isso que o evangelho existe. Porque nós estávamos separados de Deus, dentro do pecado e controlados por Satanás. E nós fomos mudados dessa posição para filhos de Deus através de Jesus Cristo. E o que eu quero dizer com isso? É que o problema não pode ser o problema não pode ser solucionado através de uma formação, através de condições financeiras, através de artes marciais ou intelecto. Nada disso pode salvar você. E nada disso poderia tirar o povo do Egito. O conhecimento nada poderia tirar o povo do Egito. E também não pode nos tirar da condição de pecador. Mas Cristo fez isso. Somente Cristo. Teve muitos problemas que Moisés teve e o povo do Egito teve. O que quer dizer o sangue? O que quer dizer o Egito? O que quer dizer Babilônia? Então, a Babilônia e o Egito simbolizam o mundo. E o povo de Israel, eles foram cativos. Foi levado cativo pelo Egito e por Babilônia.
E Roma, o que quer dizer representar quando Roma colonizou Israel? Queria mostrar o poder do mundo, a autoridade do mundo. E o que aconteceu? Eles estavam presos por Roma e por 400 anos ninguém pode trazer a resposta. E aí Deus veio e trouxe Jesus Cristo. Podemos fazer essas coisas através da nossa inteligência, através do nosso potencial? Não, não é assim. Deus veio em Cristo Jesus. Ainda que nós escolhamos as pessoas mais talentosas e mais inteligentes, isso não vai mudar nada, isso não vai resolver o problema. E as pessoas, o povo de Israel, eles estavam presos às coisas materiais. Jesus disse a Pedro, quando ele experimentou o fracasso, quando ele estava tentando pescar e não acontecia nada, ele não conseguia pegar o peixe. E Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você me ama? Por 3 vezes ele perguntou: Senhor, Pedro, você me ama? E o que aconteceu é que antes Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. E Deus falou para ele: Senhor, tu sabes que te amo. Senhor, tu sabes que te amo. E o Senhor falou para ele: alimente as minhas ovelhas. Alimente as minhas ovelhas. E ele sabia que Pedro era pescador, não era pastor de ovelhas. E a pessoa pode pensar, que ridículo, ele é pescador e Jesus está mandando ele alimentar a ovelha? O que Deus queria dizer? É que as pessoas diligentes, as pessoas que têm muita inteligência, ela pode fazer as coisas com muita diligência muito bem, mas elas não amam ao Senhor. Mas independente daquilo que você não pode fazer, da sua limitação, se você ama a Deus, Ele capacita. E o que Deus estava perguntando para Pedro? Você verdadeiramente me ama? Então, hoje em dia, com a posição que a gente tem no mundo e com a inteligência do mundo, a gente não pode solucionar o problema do homem e nem da humanidade. E Moisés tentava tirar a motivação errada, fazer o povo do Egito ver a posição errada que eles estavam tendo, a motivação errada que eles estavam tendo a sair do Egito. E ele não conseguiu fazer isso. Se eles não chegaram à conclusão de que Deus era com eles e que Deus era tudo, como que eles poderiam solucionar o problema de Babilônia? Como eles conseguiram se livrar do Egito? Como eles conseguiriam se livrar de Roma? Atos 3:18. Ainda que nós proclamemos, Senhor, eu estou fazendo isso, Senhor, eu estou sendo diligente, eu estou fazendo todas as coisas. O que é que nós temos que nos perguntar, Senhor? O que é que eu estou fazendo? Nós temos que confiar, não é no que nós fazemos, mas é no sangue do Cordeiro que foi passado na porta. E hoje nós temos que confiar no sangue de Jesus. Você acha que, não, você pode fazer assim, faça desse jeito, faça dessa forma, ética e moral, tudo isso. Não, não é isso que vai salvar sua família, não é isso que vai salvar as pessoas. É Cristo, somente Cristo. Por isso que Moisés tirou o povo, os mais velhos do Egito. E Satanás e Faraó, ele foi lançado por terra. Tem pessoas que têm uma eloquência a falar e muitas outras coisas. Tem eloquência para falar, demonstra tanta sabedoria, mas por trás disso você não sabe a verdadeira vida dessa pessoa, como que ela vive. Que tipo de ação de Satanás há na vida dessa pessoa, se há ação de Satanás ou como que ela vive dessa forma. Nós temos que confiar no sacrifício de Cristo na cruz. Moisés, ele falou, vá e faça o sacrifício e passe o sangue na sua porta. E todo o povo de Israel confiou naquilo que Deus tinha mandado Moisés fazer. Então, em Cristo, todo o problema foi solucionado. Como o povo saiu do Egito por causa do sangue no umbral da porta, e tudo foi solucionado, eles saíram do Egito, assim é nas nossas vidas. O povo de Israel poderia ter, no tempo que eles foram colonizados por Roma, eles poderiam ter esquecido um pouco de Moisés, o que aconteceu. E talvez eles consideravam que a missão de Moisés foi uma falha. Mas durante esses 400 anos caminhando no Egito, eles tiveram tempo para restaurar o espiritual. E é mais importante do que eles concretizar aquela terra. Eles precisavam mudar o estado espiritual. Então, nós temos que descobrir quem somos dentro do pacto de Deus, dentro da aliança de Deus.
Nós temos que ter tempo para ver o nosso estado espiritual e ter tempo para alimentar o nosso espírito, falar com Deus, ter tempo com Deus, ser edificado através da palavra. Não vamos correr atrás das coisas físicas, não vamos correr para fazer aquilo que para cumprir o chamado de Deus, mas vamos verdadeiramente viver esse avivamento espiritual em nossas vidas. E é por isso que Deus manda nos que construamos um altar, como Abraão construiu, como Jacó construiu com Isaac, como Abraão construiu com Isaac, como Jacó construiu um altar para adorar a Deus. E quando você constrói um altar, o Espírito de Deus vem sobre nós. E Davi, ele era um pastor de ovelha. E durante o tempo que ele estava lá cuidando das ovelhas, ele teve tempo para estar com Deus, para alimentar o Espírito. E por Elias, Isaías, cada um deles, todos eles tiveram um tempo sozinhos com Deus. E Isaías, e eles viu o tronco e viu que um broto saiu. E ele viu que dali era o suficiente para Deus renovar todas as coisas. Nós não temos que nos preocupar com o que está acontecendo ou o que vai acontecer. Nós temos que preocupar com o que Deus, o plano de Deus. Geralmente nós procuramos saber o que vai acontecer e o que está acontecendo porque nós temos motivações erradas. Mas o que nós temos que fazer é restaurar o evangelho verdadeiro, o evangelho puro e simples. Se o povo não tivesse sido espalhado por causa da perseguição, o que acontece? Todos os discípulos teriam ficado lá em Judá e não teria sido pregado o evangelho. E aí viriam outras provações, outras tentações, viriam outras provações, outras tentações, onde eles teriam que realmente voltar a Deus. Então, dentro da tribulação, dentro da provação, nós temos que descobrir o nosso eu, quem estamos, como nós estamos com Deus, quem somos em Deus. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Depois de 400 anos andando no deserto, eles descobriram quem eles eram em Deus. Deus curou toda a incredulidade, Deus mudou. E eles puderam desfrutar da bênção de estar com Deus. E nós, depois de recebermos a palavra, recebermos o evangelho, o nosso fracasso não é um fracasso, mas é um momento onde Deus está nos restaurando, onde Deus está trabalhando em nossas vidas. Deus está curando a nossa incredulidade e assim nós seremos edificados em Cristo. Quando nós olhamos a passagem de que lemos hoje, Moisés mandou de 10 em 10 e o que é que nós podemos ver diante disso? É que eles já estavam treinados para ser soldados e batalhar contra as outras nações. Então, durante 40 anos eles caminhando no deserto, o que podemos ver é que Deus curou a incredulidade deles. Deus curou eles e preparou eles, treinou eles. E eles se tornaram soldados espirituais e também soldados para batalhar. E quando eles chegaram até Jericó, o povo de Jericó estavam tremendo de medo. E aí você vê que eles já estavam prestes a receber a resposta. E o que quer dizer é que eles já estavam praticamente ali, naquele lugar. Então, quando eles se instalaram ali diante de Jericó, isso quer dizer que eles já tinham a segurança, eles já tinham a certeza de que Deus daria aquela terra. Nós devemos tomar posse dessa palavra para conquistar Canaã. Vá e tire tudo aquilo que não é habitado. Vá e tire tudo aquilo que não é o que Deus tem. Então, o que é que isso quer dizer? Na nossa caminhada de fé, nós temos que tirar todos os ídolos, nós temos que tirar tudo aquilo que não glorifica a Deus. Nós temos que tirar todas as estátuas, todos os materiais para fazer ídolos. Jogue isso fora. Isso quer dizer, se na nossa família há alguma coisa visível que se pode tornar um ídolo, nós temos que lançar fora. Deus ordenou que eles fizessem isso, jogassem todos os ídolos fora. Deus não quer que você perca o seu tempo servindo ídolos. Deus, ele quer que você sirva a Ele e desfrute da bênção da salvação.
E Deus começou a trabalhar na vida deles. Quando eles foram chegar na terra prometida, Deus falou: tire todos os ídolos, todas as coisas. E aí eles começaram a buscar as terras prósperas e tudo aquilo que eles queriam, onde Deus tinha prometido e que eles iam viver. E Josué fala que eles tinham que largar todos os ídolos. E o livro de Deuteronômio é outra vez Deus ensinando o povo a desfrutar da prosperidade dentro da vontade de Deus. E o que é que Deus fala com Josué? O que é que Deus fala com Josué em Josué 1? Seja forte e corajoso. Não se desanime, mas seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. Nós temos que descobrir quem nós somos em Cristo. E assim como o povo de Israel, eles receberam a transformação através da caminhada no Egito, que nós possamos receber a transformação através da mensagem do Evangelho de Cristo. O povo de Israel não cria naquilo que Deus iria fazer no tempo do Êxodo. Mas depois de muito tempo, eles começaram a ver a ação de Deus e como Deus estava liderando todas as coisas. E hoje, muitas pessoas não creem no Evangelho e não dão importância à mensagem da cruz. Mas nós estamos perseverando há 30 anos nessa mensagem e hoje nós estamos vendo Deus abrir as portas e fazer aquilo que está no plano dele para a salvação de das 237 nações. E nós hoje estamos estabelecendo o altar de Deus em cada região, em cada área, para que a palavra de Deus seja proclamada. O povo de Israel chegou lá na terra de Canaã para conquistar e Deus, através de um líder, tirou eles do Egito. Eles só chegaram à terra de Canaã porque Deus usou um líder para tirar eles de lá do Egito. Então, através de uma pessoa, Deus faz maravilhas. Moisés foi esse que parou os desastres para o povo do Egito. E João Batista foi aquele que começou também antes de Cristo e declarar o que Deus queria. Como Deus prometeu a Abraão, Davi conquistou a terra de Canaã. E Paulo conquistou Canaã. E Lutero conquistou a Canaã. Nós temos que treinar cada um dos remanescentes, cada um individualmente com a verdade do Evangelho. E nós temos que aplicar essa mensagem em nossas vidas. Como Moisés ele aplicou na vida dele o Evangelho puro e verdadeiro. E nós temos que manter isso em mente. Os primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Então nós entendemos quem foi Moisés. Moisés era filho da princesa. E ele chegou à conclusão de que ele não pertencia ao Egito, mas a Israel. E ele chegou na posição que Deus queria colocar ele, que era como israelita, filho de Deus. E ele se regozijou na presença de Deus. E você pode ver através dos livros que Moisés ele viveu uma vida de desfrutando da presença de Deus, desfrutando da graça de Deus. Nós temos que memorizar a palavra, nós temos que levantar pessoas que têm o evangelho verdadeiro. Nós temos que saber onde nós estamos e a quem nós pertencemos. E nós temos que preparar essa mensagem para nós, para a nossa família e para aqueles que estão ao nosso redor. Nós temos que organizar a mensagem. E nessa era onde as pessoas estão morrendo, nós temos que ter essa mensagem organizada com muita clareza em nossas vidas, na nossa família e para pregar o evangelho para outras pessoas. O evangelho de Cristo, o reino de Deus e o enchimento do Espírito Santo. Com essas três coisas nós temos que chegar à nossa conclusão e vivermos felizes, nos regozijarmos na presença do Senhor. Cada um de nós temos que tomar responsabilidade por um país. E você não vai pensar com a minha capacidade, com aquilo que eu tenho, vou enviar um missionário. Não, mas você vai entender que tudo aquilo que Deus te deu é para você se colocar responsável por essas pessoas. E aí você vai levar essas pessoas a entender o evangelho, treinar essas pessoas e vai enviar essas pessoas ao campo. Deus confiou a nós um grande país, o Brasil.
Então, nós entendemos que isso é algo muito importante. Evangelho não é sobre o que nós queremos, o que Deus vai nos dar, o que nós queremos receber de Deus, mas é sobre aquilo que Deus quer que façamos. É sobre nós buscarmos qual é o plano de Deus. E durante esse tempo de adversidade, nós temos que estar firmes. Jesus é o Cristo. Qual é o que Deus quer através de toda essa adversidade? Onde nós estamos em Deus durante toda essa. Onde nós estamos em Deus durante esse período de adversidade? Se nós não temos a resposta de que Jesus é o Cristo, isso vai ser um problema. E se você tem uma igreja onde as pessoas não confessam que Jesus é o Cristo, também será um problema, independente do número de membros. Olha o templo que estava lá, que foi estabelecido em Israel. Era um templo lindo. Mas o que acontece? É que o Espírito de Deus não estava ali. Mas no cenáculo tinham poucas pessoas, mas o Espírito de Deus estava ali e usou eles para levar o evangelho às 137 nações. A presença do Espírito Santo de Deus, o enchimento do Espírito Santo de Deus está naqueles que chegam à conclusão de Cristo. Estamos vivendo em uma era de desastres. E o que acontece? Nós temos que entender que hoje Deus não está permitindo que façamos o culto na igreja, mas o que quer dizer isso? É que Deus quer estabelecer um altar em cada região, em cada lugar que cada um dos membros da igreja está. E foi isso que aconteceu com a igreja primitiva. O que acontece é que muitas igrejas agora estão se sentindo enfraquecidas, porque os membros da igreja não estão correspondendo. Mas eu digo a você que todos aqueles que têm a conclusão de Cristo, todas as igrejas que têm a conclusão de Cristo, ainda que seja a menor que seja, e ela toma posse de Atos 1, 13 e 8, elas estão permanecendo, elas estão avivando, e todos os membros dessas igrejas estão levantando o altar na sua própria região. Deus nos moveu, Ele está trabalhando em nós e através de nós. Nesse momento, o mais importante é nós sermos liderados pelo Espírito Santo para vivermos a nossa vida de fé em Cristo. Não é viver diligentemente, mas viver liderado pelo Espírito Santo é a coisa mais importante. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo e não por nós mesmos. Nós temos que pregar a palavra de Deus, pregar Cristo, para que as pessoas possam ouvir a mensagem de Cristo e a palavra possa se cumprir na vida dela. E um dia essas pessoas entenderão a jornada do pacto, como o povo de Israel entendeu. E nós teremos o nosso pacto, o nosso sonho, a nossa missão, a nossa prática. Então, não devemos reclamar de onde nós estamos ou estar insatisfeitos porque estamos nesse lugar, nesse exato lugar por agora. Mas nós temos que agradecer e nós temos que buscar a nossa identidade em Deus, buscar onde nós estamos em Deus. E temos que ter o sentimento de que nós estamos onde Deus quer que estejamos. E se você não acha que você está sendo guiado pelo Espírito Santo, é por isso que reclama. Mas se você entende que você busca e vive uma vida de fé, sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus, você vai entender que onde você está, Deus ele está. E independente da situação, independente das adversidades, Deus está trabalhando. E em meio a todas as situações, nós temos que ter um tempo de ouvir a mensagem. Nós temos que ouvir o nosso pastor. E se não temos esse tempo de estar com Deus, nós não vamos conseguir vencer. Vai chegar um momento que nós vamos desmoronar. Mas quando nós estamos firmados e ouvimos a voz do nosso pastor, independente da situação, nós viveremos satisfeitos em Cristo. O que nós devemos tomar posse para o nosso futuro? Nós temos que tomar posse de que nós saímos da impossibilidade para a possibilidade. Foi isso que Deus fez. Não era possível, mas Jesus fez isso possível. Então, tome posse dessa palavra de Deus, de que Deus ele não está limitado. E nós em Cristo também não somos limitados. Deus, nós queremos te agradecer porque, como o Senhor salvou o povo do Egito através das 10 pragas, o Senhor tem nos salvado de todos o Senhor também tem nos salvado. O Senhor também nos salvou através de Jesus Cristo. E assim como na Páscoa,
o sangue foi passado nas portas, que assim seja nas nossas vidas com o sangue de Cristo. E assim como tinha uma coluna de fogo e a nuvem acompanhando o povo na caminhada até Canaã, nós temos o teu Santo Espírito nos caminhando conosco para a caminhada em Canaã. Nós agradecemos, porque o Senhor nos chamou para salvar 237 nações. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.